Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover como toda terça-feira. Aqui hoje vamos ver o capítulo 230. Agora a Asta voltou boladaço do time Skip, muito mais forte do que antes. E a gente vai ver nesse capítulo de hoje mais um pouco dele utilizando o seu novo poder. Eu já conto com o apoio de todos vocês, de todo mundo mesmo, pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro capítulo 230. O capítulo já se inicia com bem. O Asta mandando aqueles caras do reino de Spades pra muito longe. A gente vê aquele soldado praticamente atravessando uma parede enquanto gritava muito, sofrendo o golpe de aço. Ele simplesmente foi prensado com tudo. Aquele era o novo poder do nosso garoto, o novo poder da anti-magia. Agora estamos no reino de Spade, além da grande zona mágica com sua fortaleza móvel gigante Candeiro. Asta surge diante das tropas sujas e covardes que estavam torturando os cidadãos. Black Clover, capítulo 230. Eu vou te fazer em pedaços. A gente então vê o Asta erguendo sua espada paradinho ali apontando pra frente. Enquanto isso víamos também aqueles guardas de espada, aquelas tropas totalmente caídas no chão. As paredes de Candeiro também estavam completamente quebradas, isso graças aos golpes de Asta. Ele mandou os soldados diretamente na parede, nem mesmo aquela fortaleza móvel gigante, praticamente indestrutível, aguentou. Assim então estava em frente a todos aqueles cidadãos que estavam presos ali. Ele então começa a gritar a todos que ele era um cavaleiro mágico do reino de Clover, Asta, do esquadrão dos touros negros. E ele não veio ali pra fazer ninguém sofrer mais. Ninguém precisa se preocupar. Ele estava ali pra salvar todo mundo. E a gente viu todos os cidadãos completamente assustados. Afinal, eles não esperavam por isso. Eles não acreditavam ter salvação, mas a salvação agora estava na frente deles. Aquela garota que antes estava sendo coagida por aquela militar, então fica muito feliz. Ela abraça aquela garotinha enquanto escutava as palavras do Asta, dizendo que agora estava tudo bem. Ela então fica muito emocionada e praticamente chorando, enquanto estava sem palavras, sem saber o que dizer, sem saber como agradecer. Ela então cria muita coragem, cria forças para explicar pro Asta o que estava acontecendo ali. E ela então, gaguejando, diz que eles todos eram a força motora desta fortaleza móvel. Eles só permaneciam vivos para dar o poder mágico deles para essa fortaleza continuar se movendo. Então por isso, ninguém poderia sair dali. Asta então começa a observar todos eles ali naquele estado de choque e ele percebe que isso vai muito além. O coração de todo mundo estava com medo. Era por isso que eles não conseguiam se mover. Eles não sabiam como escapar daquilo. A maldade daqueles soldados de Spades penetrou muito profundo no coração de cada um. Mas Asta com certeza queria arrumar um modo, um jeito de salvar todo mundo. A garota então continua dizendo que mesmo que se eles conseguissem se mover, sair dali, eles estavam no meio da grande zona mágica, então não tem pra onde fugir, não tem como eles fugir. Então enquanto vimos todo aquele local, todo aquele grande nada, a única coisa que permanecia em pé era a fortaleza móvel. E depois disso víamos ela chorando. Ela se perguntava, ela não conseguia entender por que as coisas chegaram a isso, por que chegaram a este nível, por que isso estava acontecendo. Ela então estava em desespero, afinal nem ela e nem ninguém, nenhum deles ali queriam ser usados pra esta guerra. Eles não queriam lutar, eles só queriam paz. E então, neste momento, a gente viu o Asta completamente furioso. Em seu pensamento, a única coisa que vinha era uma pergunta: quem fez isso? Quem foi que colocou essas coisas na cabeça de todas essas pessoas? Asta, a partir de agora, acreditava que só vencendo essa pessoa ele poderia salvar todo mundo. E então ela, antes mesmo dele perguntar qualquer coisa, já estava dando essa resposta. Enquanto chorava e tremia de medo, ela seguia dizendo que o líder que controla essa fortaleza, para eles ele era invencível, ele tem um poder mágico extremamente sombrio. Aquele homem possui uma aura, um poder nojento e sobre-humano. E então, ouvindo toda essa história, o Asta começa a gritar. Afinal, ele tem que gritar um pouquinho. Ele começa a dizer que tá tudo certo. Bem, por enquanto tá tudo certo. Ele iria continuar seguindo, esmagando todos os caras maus que aparecessem pelo caminho, e daqui a pouquinho ele ia voltar pra ajudar todo mundo. Ele não iria desistir, ele iria acabar com todo mundo e depois salvar a todos que estavam nessa fortaleza. Aquelas pessoas, os cidadãos de Spades, estavam completamente preocupados, e ela mesma estava dizendo que isso era impossível. Ela não conseguia acreditar no que ele estava falando. Tem soldados demais, e além disso, pra ela, aquele cara... Mas o Asta então a interrompe dizendo que tava tudo bem, ele ia cuidar de tudo. Neste momento então suas lágrimas começam a secar, ela começa a sorrir um pouco confusa, mas aparentemente agora ela já acreditava um pouco mais no nosso garoto. Nesse momento então Asta começa a seguir um pouquinho o seu caminho, mas quase nada, afinal já aparecem 3 guardas o atacando imediatamente. Eles já chegam pulando de uma parte superior da fortaleza mágica enquanto gritavam: então é você, o intruso que invadiu Candeira. Aqueles caras vinham de cima usando suas magias, e enquanto isso eles estavam bem despreocupados, afinal só tinha um adversário ali.
Mas o Asta então respira muito fundo e só diz uma única palavra, Shukuma, que significaria algo como o demônio que está em mim. Neste momento então ele pega duas espadas de uma vez só, ele tira ela do Grimório e começa a balançar muito rapidamente, e disso daí sai vários e vários flashes de anti-magia. Sim, vários e vários cortes de anti-magia no melhor estilo Getsuga Tensho sendo usado de uma vez só. Aquele era o seu novo ataque de anti-magia, o Black Slash. E o Asta agora, como eu citei nas teorias passadas, ele realmente estava dominando a anti-magia a ponto de conseguir arremessar. Agora o garoto era capaz de cortar magias a longa distância, e ele realmente fez isso. Aqueles ciclones mágicos e golpes mágicos lançados pelos Cavaleiros de Spades eram cortados ao meio, e depois disso a anti-magia ainda seguia até atingir os próprios soldados. Neste momento então, com 3 golpes seguidos, 3 únicos movimentos de suas espadas, Asta vence os 3 soldados de uma vez só. Eles simplesmente têm suas magias cortadas e depois disso eles mesmos são atingidos pelos golpes de anti-magia, sendo arremessados pra longe. Uma grande explosão vinha deste grande golpe de Asta, e depois disso a gente via aqueles soldados ficando inconscientes e gritando de dor. Todos os cidadãos do Reino de Spades que estavam presenciando isso ficam completamente assustados, e isso com o poder daquele garoto. Enquanto isso, Asta estava muito focado nessa batalha. O garoto fica bem calmo, ele olha pra cima novamente e diz, ah, tá lá em cima, não é? Então em um só instante a gente vê uma grande explosão, o chão tava quebrando ali, alguns soldados são arremessados pra cima. O Asta simplesmente quebrou o teto do lugar que ele tava e simplesmente também foi pra cima. Aqueles guardas ficavam completamente assustados, se perguntando o que tava acontecendo. Ninguém esperava por isso, o chão simplesmente explodiu. Depois disso então a gente rapidamente viu o Asta saltando pra cima e com suas espadas ele nocauteava um a um. O primeiro foi com um golpe direto e esse aí foi pro chão, ele só podia gritar. Depois disso então a gente vê que o Asta mandou o cara pra muito longe, mas os seus amigos soldados não iam deixar quieto. Eles começam a dizer que este garoto, de onde ele veio. E depois disso diziam que o Asta tinha que morrer. Eles atacaram ele com 3 magias diferentes ao mesmo tempo. Aparentemente os estilos eram pedra, vento e água. E aquilo foi diretamente em Asta, que estava de costas, e bem, era bem difícil de desviar desse tipo de ataque. Mas o Asta é claro que desviou. Na verdade ele parou os 3 com um só movimento da sua mão. Ele simplesmente balançou a sua espada, que agora já estava no modo Black Divisor, e agora é um pouco menor do que antes, mas estava neste modo. Sim, sem ativar o seu modo demoníaco, o Asta já conseguia acessar a Black Divisor, e ele parou e contra-atacou aqueles golpes de magia com um só movimento. O ataque daqueles soldados simplesmente foi rebatido pela anti-magia de Asta e voltou contra eles, e eles agora estavam completamente inconscientes. Asta fez tudo isso, rebateu aquelas magias com uma só mão. Seu domínio com a espada agora estava em um nível completamente diferente, o seu poder agora havia se elevado muito. Afinal agora ele estava utilizando o que ele chamou de Shukuma, o demônio que estava nele. Então ele provavelmente já dominou um pouco mais do poder demoníaco. Neste momento a gente via outros soldados se aproximando e bem, eles estavam completamente assustados com aquele garoto. Eles se perguntavam como aqueles guardas estavam completamente caídos assim. Todos já chegaram completamente assustados se perguntando o que estava acontecendo, quem diabos era aquele garoto. E depois disso, bem, eles voaram pra longe também. Astus arremessou para um outro lado da Fortaleza Móvel Candeira e a gente viu, assim como os outros, eles explodindo na parede. A força física do Asta misturado com a anti-magia agora era diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. Asta então começa a percorrer aquela fortaleza móvel e sim, ele estava acabando com todo mundo que aparecia pela sua frente. Ele encontrava soldados meio perdidos andando por ali e já partia pra cima antes mesmo deles conseguirem pensar em como atacar. Eles pegavam seus grimórios contra a Asta, mas não tinha sentido nenhum fazer isso. Afinal, o garoto saltava muito rapidamente. Asta gritava, aqui também tem guardas pra todo canto, e mesmo assim ele não parava de atacar. E um golpe do garoto, agora apenas usando força física e o poder da Black Divisor, já era o suficiente pra acabar com todo mundo. Aquele local estava sendo completamente destruído junto a todos os soldados pelo garoto da anti-magia. Sim, sozinho ele estava eliminando um exército inteiro. É neste momento então que o Asta aparentemente se encontra com o líder daquele local. Afinal, em meio a toda aquela fumaça, a gente viu uma face aparecendo e esta pessoa estava dizendo, você realmente prefere agir com violência? Então vai ser como quiser. Asta já estava todo sério enquanto via essa pessoa se aproximando. Ele estava pronto para atacar, ele estava segurando suas espadas e pronto para o combate. Mas aquela pessoa se aproximava devagar enquanto dizia, parece que você também tem o poder de um demônio dentro de si. Aparentemente este realmente era o líder da Fortaleza Móvel. Afinal ele sabia sobre os demônios. E então a gente percebe que não, aparentemente era só um fantoche. Apenas alguém controlado pelo demônio que estava ali. A gente sabe disso, pois Asta perguntou para aquele cara como ele usava tratar os seus companheiros desse jeito, todos os cidadãos do Reino de Spades. E aquele homem então começa a olhar para Asta completamente fixado e vidrado enquanto dizia, se perguntava, companheiros assim? Ele seguia dizendo que o povo do Reino de Spades vive e se sacrifica para que eles possam
possam viver com prosperidade. Ele segue dizendo que plebeus pra ele não são nada além de lixo. E ele ainda se questiona se ainda assim o Asta era capaz de acreditar que eles servem pra qualquer outra coisa. Neste momento, nosso garoto da antimagia fica completamente furioso e ele começa a gritar que os cidadãos é claro que não são lixos, mas é aí que o problema começa. Asta simplesmente fica completamente parado, se perguntando por quê, e nesse momento ele parece ter sido atingido por algo e a gente não conseguiu perceber. O seu corpo estava completamente corrompido por uma espécie de magia demoníaca. O seu rosto, pescoço, o seu corpo inteiro. Enquanto isso, também algo estava saindo da sua boca. Asta estava completamente surpreso e ele não conseguia se mexer. Nesse momento ele olha pra si mesmo, ele olha para os seus braços e percebe que algo estava tomando todo o seu corpo. Naquele instante a gente vê aquele homem continuar a dizer: você, pra um lixo, parece que não tem nenhum poder mágico. Não tem outro jeito. Bem, parece que no passado você foi de alto nível, mas você não é páreo pra minha magia. Neste momento aquele homem estava jogando uma magia corrosiva demoníaca de alto nível chamada Doku Souzei Mahou Basilisk no Taiki. Aquela era a magia de criação do veneno, sopro do basilisco. Pra quem não sabe, basilisco é uma criatura lendária, uma espécie de serpente que o simples sopro, o simples bafo já é capaz de matar. E agora este grande basilisco se formava de magia de veneno atrás daquele homem. Ele então começa a dizer que no fim das contas essa fortaleza é inútil, sem nutrientes. E então a gente vê aquele olhar profundo e medonho daquele cara, enquanto isso o Asta estava mordendo sua própria boca. O garoto estava com muita raiva e sim, ele não deixaria isso quieto e ele logo volta a se mexer. Asta então puxa sua espada com toda a sua força, ele dá tudo de si e então chama a Metsuma, a espada caçadora de demônios. Naquele momento a gente vê que o Asta estava com as suas 3 lâminas e ele estava esbanjando o poder de antimagia. O garoto estava em um nível completamente diferente, o seu olhar havia mudado, sua expressão mudou completamente. E agora ele estava esbanjando muito poder em volta das suas espadas, em volta do seu grimório. Nesse instante aquele homem começa a observar Asta, começa a observar o poder saindo dele, também todo aquele veneno sumindo. A antimagia percorria o corpo de Asta e por este motivo, bem, nenhuma magia venenosa ou qualquer outro tipo poderia fazer efeito nele. Aquele homem então fica completamente chocado, se perguntando o que era isso, o que tomava conta do corpo daquele garoto. E bem, ele percebe que Asta em um só instante havia anulado o poder do veneno e se perguntava por que, como ele havia feito isso, de onde veio esse poder. Asta então responde àquele soldado que agora estava completamente chocado. O garoto da antimagia dizia que mesmo com o poder de um demônio, bem, pra ele parecia que aquele homem que estava em sua frente era o verdadeiro lixo. E então vimos a antimagia tomando conta daquele local e o Asta mostrando um pouco mais do seu verdadeiro poder. Agora ele havia erguido a Black Divisor num nível completamente colossal. A espada estava completamente gigante, esbanjando o poder da antimagia. O garoto também havia se transformado no seu modo demoníaco, mas agora estava muito mais bestial que antes. O olhar de Asta mudou completamente. A sua expressão, o modo como a antimagia corria em seu corpo, parecia muito quando ele estava descontrolado, mas agora, bem, ele tinha controle total sobre as suas ações. Neste momento a gente via sua asa de antimagia crescendo e também o seu olhar demoníaco. Asta então começa a fazer uma última pergunta para aquele adversário: que tipo de país pode prosperar tratando seus cidadãos como sacrifício? Isso pro garoto não fazia sentido nenhum, mas se esse soldado, se este país quer arrumar briga com ele, bem, eles conseguiram. Asta então mostra seu olhar demoníaco e sua expressão deixa aquele soldado aterrorizado. O garoto então salta dizendo: eu vou te fazer em pedaços agora. E então em um instante a gente vê o Asta partindo tudo. Toda aquela fortaleza móvel em um instante se foi. Um único golpe de Asta arremessou muita antimagia e partiu todo aquele local. Asta corta a fortaleza móvel inteira com um único golpe. E este era o seu poder com a Black Divisor. E não só isso. Nesse instante, enquanto essa fortaleza móvel gigante era partida ao meio e a gente via mais do poder do Asta, a gente via também o grande demônio surgindo ali. O demônio da antimagia, aquele que está no grimório de Asta. Ele agora tomava conta de todo o céu. Uma criatura gigante com incrível poder. O que será que vai acontecer a partir de agora em Black Clover? Vamos aguardar o próximo capítulo pra saber mais de tudo que tá rolando, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!